Olá, eu sou Vera Lúcia Poli, sou do Livre Sem Fumar e quero que vocês se sintam em casa, que sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Por que eu estou frisando bem-vindas? Porque hoje é dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher e esse vídeo é especial para as mulheres. E nós vamos falar o tema de hoje do nosso encontro com o Livre Sem Fumar. O tema hoje é o tabagismo e a saúde da mulher. Sim, o cigarro faz diferença num organismo feminino e num organismo masculino. Há diferença, sim. Tradicionalmente, o homem começou a fumar muito antes que a mulher. A mulher começa a fumar lá pelo século XX, nos primeiros anos do século XX, 1920, 1930, ela começa a fumar, eu digo assim, numa maior quantidade, né? E começa a fumar publicamente. Ainda assim, de forma muito tímida. A mulher quase que fumava só no seu âmbito familiar, não fumava na rua, não fumava em locais públicos. Depois, com o tempo, ela foi avançando e conseguindo esse espaço, né, de fumar em locais públicos e tal. Mas no começo não era assim. Isso é um avanço que a mulher ganhou. Tá, tudo bem, em termos de igualdade social, eu fumo no lugar que eu quiser, né? No entanto, não é um avanço em termos de saúde, porque a gente sabe que o cigarro, ele é uma doença e mata, né? É das causas de doenças evitáveis maior no mundo. Dá para evitar morrer em consequência do tabagismo. Então isso não foi um avanço nem para homem nem para mulher, né? Para ninguém, na verdade. Bom, voltando para a saúde da mulher. Então a mulher começa a fumar depois do homem, mas infelizmente hoje a gente sabe que existe um maior número de fumantes homens do que de mulheres. Até hoje é assim, inclusive aqui no Brasil. Mas a mulher está igualando. Está aumentando o número de mulheres fumantes. E uma estatística que não é bacana é o seguinte, os homens, eles fumam mais para relaxar, os homens fumam mais por prazer. A dependência masculina é uma dependência mais química. E a mulher não. A mulher fuma por uma dependência emocional. Ela usa o cigarro mais como um controle das suas emoções, em especial as emoções negativas, depressão, ansiedade. E então, o que acontece? O homem consegue se livrar do cigarro bem mais fácil que a mulher e recai menos. O homem se livra com mais facilidade, com menos sofrimento, se livra do cigarro e recai menos. A mulher não, a mulher sofre mais para se livrar do cigarro e o índice de recaída é maior. Por quê? Vamos entender. Dados da Organização Mundial de Saúde nos mostram, eles fizeram um levantamento de quais motivos as mulheres começaram a fumar. Vejam só, por condições econômicas, muita mulher responsável por manter os lares e muita pressão para conseguir isso, por estresse provocado por dupla jornada de trabalho, pela desigualdade de oportunidades de trabalho e oportunidades salariais, por violência doméstica e por questões estéticas impostas pelos padrões de beleza vigentes em cada sociedade, né? Cada sociedade tem um padrão de beleza e a mulher sempre é escrava desses padrões de beleza. Seja o padrão do Ocidente, do Oriente, sempre a mulher está escrava desses padrões. Então, por esses motivos, a mulher começou a fumar. E a gente pode ver que todos eles são motivos assim para dar força para a mulher aguentar a pressão que ela sofre em casa, ou com violência doméstica, ou tendo que fazer uma jornada dupla, ou tendo que manter uma casa sozinha, ou para aliviar essa exigência de padrão de beleza. Então, tudo isso, a mulher vai aprendendo a usar o cigarro como remédio para baixar sua ansiedade, para baixar sua depressão. E a dependência emocional é muito pior do que a dependência química, porque a dependência física, né, que a gente fala dependência física, dependência química, ela com algumas semanas que você fica sem fumar, o teu cérebro que era saudável antes de fumar,
produzir as substâncias químicas que traz a sensação de bem-estar para o indivíduo. Então, antes de fumar, o cérebro produz essas substâncias químicas naturalmente. Aí o indivíduo começa a fumar, o cérebro fica dependente da nicotina para estimular a produção dessas substâncias químicas. Mas, se você ficar 2, 3 semanas sem fumar, o cérebro reaprende sozinho, naturalmente, a produzir essas substâncias químicas. Claro que você passa por um período mais difícil, um período de abstinência. Nós temos, todos sabem, um método para que a pessoa consiga ultrapassar esse tempo de abstinência com menos sofrimento, mas tem que passar. Alguma abstinência a pessoa sente. Só que os homens, rapidamente, passado esse tempo de abstinência, o homem está numa boa. E recai muito pouco. Mulher não. A mulher sofre porque tem a dependência emocional. O que quer dizer isso? Ela usa o cigarro como remédio, quando o cigarro não é remédio, cigarro é veneno, a gente sabe. Então, ela, além de ter que se livrar da dependência física, que todo fumante tem, ela ainda tem que se livrar dessa dependência emocional. Além disso, essa dificuldade de se livrar da dependência emocional, a mulher, ela causa nela mesma outras doenças. Então, a mulher é agente de outras doenças, porque ela usa o cigarro como remédio, como nós falamos, cigarro não é remédio, é veneno, e esse veneno causa doenças importantíssimas nela. Então, a mulher causa mais problema para ela. Enquanto ela está querendo se aliviar de uma pressão, de uma depressão, de uma ansiedade, ela está causando outros problemas para ela. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que existem 3 causas principais da morte de mulheres no mundo todo. A primeira causa é doenças cardiovasculares. Grande parte das mulheres morrem por problemas cardiovasculares. Depois, por problemas de neoplasias malignas. O que quer dizer isso? Câncer de mama, pulmão e colo de útero, principalmente. Mama, pulmão e colo de útero, principalmente. E doenças respiratórias. Essas 3 doenças, doenças cardiovasculares, neoplasias malignas e doenças respiratórias, todas elas podem ser impactadas, podem estar relacionadas ao tabagismo. Então, a mulher teve um infarto por causa do tabagismo? Pode ser. A mulher teve câncer de pulmão, 95% de câncer de pulmão é relacionado ao tabagismo. Mas ela teve câncer de mama é por causa do cigarro? Pode ser. E se não for por causa do cigarro, o cigarro potencializa, deixa pior, deixa mais difícil a recuperação. O cigarro é muito maligno, a gente não tem noção quanto. E agora, a gente vai falar especificamente de alguns problemas da mulher, por exemplo, fertilidade. Existe a porcentagem média de fertilidade numa mulher jovem, sadia, é de 75% a 85%. Então, uma mulher jovem, em época de atividade sexual normal, uma mulher que não tem nenhum tipo de problema físico, 75% a 85% ela tem chance de engravidar. Mas, quando ela é fumante, sabe para quanto cai essa porcentagem? 57%, menos de 60%. A mulher tem chance de engravidar. É claro que, como a mulher se ela é jovem, ativa sexualmente, uma hora ela vai acabar engravidando, mas o cigarro pode atrasar essa gravidez. Então, as mulheres que fumam antes da gravidez têm 2 vezes mais probabilidade de atraso na concepção e aproximadamente 30% maior de chances de terem uma infertilidade, mesmo que temporária, mas estarem inférteis temporariamente, 30% a mais. E agora, eu gostaria de fazer um depoimento bem sério e bem triste. Na verdade, eu acho que a maioria de vocês que nos seguem conhecem a Maitê, minha filha, minha sócia, e
há 40 anos atrás não se falava tanto dos malefícios do cigarro, como se fala hoje, né? E eu, inadvertidamente, fumei durante toda a minha gravidez dela. Na época eu fumava pouco, eu ainda era muito jovem. Eu comecei a fumar com uns 20 anos de idade, mais ou menos. Não, comecei a fumar com uns 18, 19, 20 anos. E eu engravidei da Maitê, eu tinha 22. Então eu ainda fumava pouco. Mas eu fumei a gravidez toda. Eu amamentei a Maitê fumando. E depois eu tive outro filho, né? O Felipe. Então, até quero pedir desculpa para os dois, eu já pedi 1000 vezes, mas sempre que eu falo sobre isso, me vem assim aquela coisa de pedir desculpas pela minha ignorância. Eu engravidei da Maitê, a Maitê nasceu, eu fumei a gravidez toda, eu amamentei fumando. O que acontece? Com 29 dias de vida, a Maitê foi internada com bronquiolite. Ficou 9 dias no hospital. 9. E nos 5 primeiros dias, a gente não sabia se ela ia resistir. Ela ficou entre a vida e a morte nos 5 primeiros dias. Só no 5º dia, o médico disse que ela estava respondendo ao tratamento e que ela iria sobreviver, mas mesmo assim ainda ficou mais 4 dias no hospital. Ela teve bronquiolite, que é inflamação nos bronquíolos menores assim que tem no pulmão. Por quê? Hoje eu sei. Na época, nenhum médico me perguntou se eu fumava ou não. Hoje eu sei que foi por causa do cigarro. Eu provoquei isso na Maitê. Maitê nasceu com baixo peso, nasceu com 2,6 kg, e com 29 dias foi internada e quase morreu. Quando a Maitê tinha mais ou menos 3 anos, eu decidi engravidar de novo. Só que eu não conseguia. Estranho, porque eu estava casada com o mesmo homem, na época meu marido, nós já tínhamos tido a Maitê e durante 2 anos eu tentei engravidar e não conseguia. Só depois de 2 anos que eu fui conseguir, tanto é que a Maitê e o Felipe, eles têm 5 anos de diferença um do outro. Hoje eu sei, eu ia a médicos, poxa, afinal de contas a gente tinha tido a Maitê, então a gente não tinha problema, né, de engravidar. O casal, nós já tínhamos tido um filho, por que não conseguíamos o segundo filho? Hoje eu entendo, por conta do cigarro. Nenhum médico me perguntou, nenhum médico comentou na época, comentou que o cigarro poderia ter atrasado essa concepção. E hoje, estudando o tabagismo, está super comprovado pela ciência que sim, o cigarro atrasa a concepção, pode gerar infertilidade, inclusive, ou uma infertilidade temporária. Então você fica um tempo sem conseguir engravidar, porque tanto eu quanto o meu esposo na época éramos fumantes. E nessa época eu já fumava muito mais, porque a gente começa fumando um pouquinho, depois vai aumentando a quantidade, né? E nós fumávamos, eu especialmente fumava muito já quando eu estava querendo engravidar do Felipe. E o que aconteceu? O Felipe nasceu com um pouquinho mais de peso, não muito, mas o Felipe teve bronquite durante toda a infância e problemas alérgicos. Graças a Deus hoje ele não tem mais bronquite, mas ele ainda tem problema alérgico. Então, hoje eu entendo que foi causado pelo tabagismo. Tomara, hoje a comunicação é maior, a ciência avançou, hoje temos uma comunicação muito facilitada pela internet. Eu espero que se tiver alguma mulher ouvindo esse vídeo e esteja tentando engravidar, para agora de fumar, nesse minuto, para agora de fumar, tá? Bom, então já falamos que o cigarro ele pode provocar infertilidade. E na gravidez, o que o cigarro provoca? Olha, gente, placenta prévia, ruptura prematura das membranas da placenta, tô lendo aqui minha colinha, descolamento prematuro da placenta, hemorragia no pré-parto, parto prematuro, aborto espontâneo, crescimento intrauterino restrito, baixo peso ao nascer, que eu falei da Maitê e do Felipe, morte súbita do recém-nascido e comprometimento do desenvolvimento físico da criança. Além disso,
pode causar má formação fetal, abortamentos, mortalidade materna, natimortalidade e mortalidade neonatal. Nossa, quanta coisa! E é verdade, tiramos tudo isso do site do INCA, que é o Instituto Nacional, o Instituto do Câncer, Instituto Nacional do Câncer, que coordena todo o enfrentamento ao tabagismo aqui no Brasil. E a ciência nesses 40 anos avançou, nos mostra todos os malefícios do cigarro e para a gravidez, eu espero que a gente possa colaborar com a saúde da mulher. Se tiver alguma mulher nos ouvindo, for fumante, quiser engravidar. Mesma coisa falando do aleitamento, né? Eu fumei durante amamentando meus filhos, os dois, eu fumei o tempo todo. Imagina que eu estava mandando nicotina para essas crianças. E o aleitamento, a pessoa fumando, pode causar danos à saúde da criança, como mau desenvolvimento de alergias e infecções respiratórias. Eu sou, infelizmente, testemunha disso, tudo que eu estou falando aqui. E agora, falando um pouquinho da vida sexual, também serve se tiver algum menino, algum moço ouvindo essa nossa conversa. Para a gente encerrar, nós vamos falar da vida sexual, que estudos revelam que a pessoa que faz uso do cigarro há mais de 10 anos, ela tem o dobro de chance de sofrer de problemas de disfunções sexuais do que os não fumantes. Então, o cigarro tem componentes vasoconstritores, e fumar pode diminuir o fluxo sanguíneo do corpo, inclusive nos genitais. Então, a gente sabe que o homem consegue ereção quando há um fluxo de sangue no seu pênis, como a nicotina, ela tem componentes vasotranscritores, o cigarro tem componentes vasotranscritores, ele não permite tanto fluxo sanguíneo no pênis. E da mesma forma, na mulher também, nos órgãos genitais da mulher, na genitália feminina, acontece o quê? Com pouco fluxo de sangue, a mulher tem dificuldade de a vagina ser lubrificada. Então, ela torna o órgão mais seco. Então, cigarro não é legal para a vida sexual, não é legal para quem está tentando engravidar, não é legal para quem já conseguiu engravidar, não é legal para quem está amamentando, não é legal nunca. O cigarro mata. O cigarro é o motivo maior de mortes evitáveis no mundo todo. Então, fica aqui nosso convite para quem quiser, a gente pode ajudar a parar de fumar. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o nosso site com informações sobre o nosso método. Muito obrigada a todos, a todas, que a gente possa ano que vem fazer uma homenagem às mulheres com mais vitórias para a gente conquistar, tá bom? Tchau, gente, um beijo para todos.